Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre os anfíbios, que é um dos grupos dos vertebrados que pertence ao reino animal. Os anfíbios, eles possuem o grupo dos anuros, que são os famosos sapos, rãs e pererecas, o grupo dos urodelos, como representado pelas salamandras, e o grupo dos ápodes. Este A não, podes, pés. Então, um grupo dos anfíbios que não apresentam os pés. Apenas para lembrar que as cobras cegas, assim chamadas, que seriam, na verdade, as cecílias, têm este nome de cobra cega pela semelhança física externa, mas o grupo dos ápodes não são cobras, que cobras são répteis, que é um outro grupo de vertebrados, e nem são anelídeos, como as minhocas. As cecílias, que são chamadas, vamos dizer assim, entre aspas, erroneamente de cobra cega, ela é um anfíbio, então faz parte do grupo dos anfíbios. Apenas para ressaltar que no grupo dos anuros, os famosos sapos, rãs e pererecas, uma das formas fáceis de se diferenciar um do outro está relacionado com suas patas, com seus pés. Os sapos possuem os pés adaptados para o ambiente terrestre, então suas patas são mais fortes, são mais concentradas para a locomoção terrestre. As rãs possuem suas patas traseiras, ou seja, suas patas posteriores, com membranas interdigitais, que formam uma espécie de nadadeiras. Então podemos dizer que são pés traseiros, posteriores, adaptados à natação. Então são animais que, obviamente, são exímios nadadores e vivem bem próximos ao ambiente aquático. Todos vivem, mas esses vivem bem próximo mesmo. Já em relação às pererecas, são aqueles anuros, entre aspas, aqueles anfíbios que possuem suas patas com ventosas. E essas ventosas auxiliam na fixação em objetos ou até mesmo na parede. Então, as pererecas, pés em forma de ventosas. Rãs, pés em forma de nadadeiras. E os sapos, pés em formas de adaptados para terrestres. Então, basicamente, esta é uma das formas mais simples de diferenciarmos os anuros do tipo sapo, rãs e pererecas. Sapos, pererecas, rãs. Uma jornada de coloridos. Com esses olhos maravilhosos. De saltadores. Essa é a famosa perereca cabeçuda. De escaladores. Que gostoso. De venenos. Muita delicadeza e curiosidades. Embarque agora com o Aventura Selvagem em mais uma expedição. E desta vez os anfíbios são os astros dessa viagem. O universo dos anfíbios e o nosso aventureiro. Antes de invadir o mundo dos anfíbios, vamos entender quem são eles. O termo anfíbio vem do grego anfi, que significa dois lados, e bios, que significa vida. Os animais levam esse nome porque a maioria dos representantes possui a fase aquática,
que é a larval, e a terrestre, que é a adulta. Explicações feitas, vamos à aventura. Essa é a famosa perereca cabeçuda. Repara na cabeça desse bicho completamente diferente de qualquer outro anfíbio que você tenha enxergado. Tenho certeza absoluta. Uma cabeça ossuda e achatada. O tamanho dos olhos, olha o tamanho dos olhos desse bicho. Essa é a famosa perereca cabeçuda. Meu, repara nos olhos do bicho, cara. Que lindos são os olhos dos sapos. A gente simplesmente viu uma porção da cabeça dele, ou o que tinha ainda enterrado. Esse cara provavelmente estava, durante todo esse período de seca, enterrado, esperando a água chegar. Eles têm essa capacidade. De novo, um representante da fauna que sabe encarar desafios. Esse cara tem duas coisas que ele vai fazer agora. Primeiro, que ele está num longo jejum, onde ele baixou o metabolismo dele para aguentar todo esse período embaixo da terra sem se alimentar. Então esse cara quer se alimentar. Mas você sabe o que esse cara quer mesmo agora com a chuva? Esse cara, que provavelmente é um machinho, escuta a vocalização dele. Esse cara quer encontrar uma parceira, esse cara quer copular. E não vou ser eu que vou impedir, meu filho. Boa sorte. É isso mesmo, Richard. Nada de atrapalhar o namoro do bicho. Esse cara que vocês estão vendo aí é o maior sapinho venenoso que ocorre aqui na Costa Rica. Para mim, o mais bonito. Apesar da toxina desse cara não ser extremamente forte, é um sapinho. Então assim, necessário tomar diversos cuidados. São animais venenosos. Então, a não ser que você esteja absolutamente seguro que você não tem nenhum corte na mão, isso aqui seria muito perigoso. Em todo o mundo são mais de 6.000 espécies descritas de anfíbios. Eles estão em quase todas as partes, menos na Antártida. Bom, na Costa Rica, o Richard não teve nenhuma dúvida sobre a existência desses bichos, até porque eles deram as caras o tempo todo, inclusive à noite. O Richard encontrou o animal que é top e atrai muitos holofotes. Legal. Tão curiosos de saber quem é que está aqui atrás? Esse anfíbio que eu vou tirar aqui, esse anuro, essa perereca, é sem dúvida nenhuma a perereca mais fotografada em todo o planeta. Famosa rana de ojos rojos. Olha só como ela se movimenta. Que linda, cara. Onde você vai? Oh, tem outra aqui embaixo, olha. Durante o dia, esses bichos ficam escondidos, se movimentando durante a noite. E normalmente eles ficam escondidos na parte inferior das folhas. Do jeitinho que vocês viram agora, fica muito difícil durante o dia de você localizar esse bicho, porque esse bicho, ele é completamente verde.
Esses caras ocorrem desde o México até o Panamá. Infelizmente, não ocorrem no nosso país. Repara os olhos desse animal. Repara o jeito que esse animal se locomove. Tem muita gente que gosta de chamar esses anfíbios que se movimentam dessa maneira, caminhando. Caminhando e não saltando, quer dizer, ela vai saltar agora, mas ela vai saltar para agarrar a haste dessa helicônia. Olha lá, já olhou. Vai. Vai que você consegue. Muito bom, meu. Olha o jeitão dela parar, dela olhar, com esses olhos maravilhosos, olhos vermelhos, com uma característica muito singular. As pupilas são verticais, olha só. Na época da estação chuvosa, grandes concentrações desses bichos se localizam num lugar só. O macho fica cantando, todos os machos cantam muito, e as fêmeas escolhem quem é o cara que elas vão namorar. E o galanteio tem de ser dos bons. O macho que quiser conquistar tem de ser bom de cantoria. E as meninas são exigentes. Quando o macho que cantou mais bonito é escolhido, a fêmea vai até ele, se posiciona desse jeito de costas para ele e ele salta nas costas dela. E aí ele dá o primeiro aperto nupcial, que é o amplexo, e ela vai desovar. Ela vai desovar de 20 a 50 ovos, normalmente na parte inferior das folhas, de folhas como essa aqui. Se por acaso ela desovar na parte superior, eles têm o maior trabalho de dobrar a folha para proteger ela contra o ressecamento do sol. Depois de desovar cerca de 20 a 50 ovos, em cima sempre de áreas que tenha água, quando eles estão prontos e rompem os ovos, eles, na primeira chuva que vem, é estação chuvosa, então chove todo dia, lava eles das folhas e eles caem dentro já da pocinha. Tudo perfeito, a natureza trabalha em sincronia. Depois de colocar sua primeira postura, ela ainda pode colocar mais 4 posturas na mesma noite. Isso quer dizer, cada postura de 20 a 50 ovos, ela pode chegar a colocar 250 ovos em uma única boa noite de chuva. Meu, que bicho interessante, lindo. Repara as cores desse bicho, não são só os olhos, não. Para mim, é a mais bonita que existe em todo o planeta.
gruda na parede. A rã é aquela que não gruda na parede, mas vive perto da água. O sapo é aquele que vive sempre no chão, um bicho mais rústico, né? Vem um bicho que come ele. Vamos dizer, é um gato do mato. Encontrou ele, certo? Ou um cachorro. Vai lá e morde ele. Aí o que ele vai fazer para se defender? Ele vai começar a estufar. Quanto mais ele estufar, ele fica maior e fica mais difícil do bicho engolir ele. Segura aí. Eu vou apertar a glândula. Olha lá, olha lá. Vou apertar a glândula. Agora espirrou. Esse é o veneno? Esse é o veneno. Esse é o veneno. Só que é um veneno que não vai te matar, mas ele tem um sabor desagradável. Então esse veneno só funciona se você apertar. Se você não apertar, aí ó, não sai nada. E aí, quando o bicho que tá com ele na boca sente esse gosto, o que ele faz? Cospe o bicho fora. E aí o sapo sai feliz, saltando feliz da vida. Diferente dos outros vertebrados, a pele dos anfíbios não possui escamas, pelos ou penas. Por isso mesmo, eles são muito suscetíveis à perda de água. Daí a grande maioria ter hábitos noturnos. Estratégia da natureza, que é uma forma de proteção para os bichos. Cores vivas. Tamanhos diversos. E até aqueles que são anfíbios, mas podem ser confundidos. Isso é um bicho extremamente raro, especialmente para nós brasileiros. Um bicho completamente diferente. Vocês estão olhando esse desenho, podem pensar que se trata de um lagarto, e não tem nada a ver com lagarto. Esse bicho aqui, ele tem cauda. Ele é um caudata, diferente dos anfíbios como sapos, rãs e pererecas, que não tem cauda. Esse aqui é um anfíbio que tem cauda. E isso é que faz esse cara completamente diferente. Ele usou a cauda para se sustentar. Vamos colocar ele em cima dessa madeirinha aqui para andar, para que a gente possa observar como é que esse bicho se locomove. Esses bichos eles chegam máximos a uns 11 centímetros, essas salamandras. Essa é a rã de olhos vermelhos paraquedista. Esse bicho é maravilhoso, cara. Olha só as mãos e os pés são recobertos, não só tem os disquinhos adesivos na ponta dos dedos, mas tem membranas interdigitais gigantescas. Porque esse bicho aqui, cara, ele salta de altura de 10, 15 metros e praticamente plana até o outro lugar que ele quer atingir. Olha esse bicho. Olha isso aqui. Olha como ela segura o dedo. Olha a delicadeza desse animal. Olha. Olha essas pintinhas brancas, cara. Parece que ele passou embaixo de uma coisa de cal, cara, que estavam pintando.
cara aqui tem 3 pares de brânquias externas, que parece um cabelinho Rastafari. Dentro da água é fácil a gente ver ela se movimentando e absorvendo a maior quantidade possível de água, aumentando a sua superfície. Agora ela fica coladinha desse jeito porque o bicho saiu da água. Richard, o bicho vai morrer, saiu da água. Não esse cara. Esse cara sobrevive a tudo. Ele sobrevive a pedaços arrancados dele da perna, pedaços arrancados. Aliás, diga-se de passagem, esse cara teve um pedaço arrancado de mão e está se regenerando. Olha esse cotoquinho aqui. Esse cotoquinho que vocês estão vendo, olha o original como é. Tá vendo a mãozinha original? Essa é a mãozinha original. Olha a mãozinha que está se regenerando. Olha como ela está pequenininha ainda, meio sem função, meio molezinha. Vai se regenerar completamente. Essa é a cobra cega, Cecília ou ainda Minhocossu. Ela é um anfíbio, como os sapos. Parece uma serpente, mas não é. Esses indivíduos têm o corpo cilíndrico e alongado, não possuem patas, nem possuem escamas. Têm o corpo liso e úmido. As glândulas de veneno predominam na região da cauda, o que faz sentido. Enquanto a cabeça conta com boca e dentes para se defender, a porção posterior do animal está indefesa. Assim, o animal que se aventurar a abocanhar a cobra cega por trás acaba ingerindo substâncias tóxicas. Em relação aos vertebrados, nós temos que lembrar que eles são formados pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, sendo que nós estamos nos grupos dos mamíferos. Mas a aula de hoje é sobre os anfíbios. Em relação aos anfíbios, eles não são encontrados no ambiente congelado antártico, pelo menos não atualmente. Apenas na água doce e em ambientes terrestres, com exceção de 2 espécies, a rã comedora de caranguejo, que vive em ambientes marinhos, e a rã aguadeira, do deserto australiano. O nome do grupo anfíbios vem do grego anfi, dos 2 lados, mais bio, vida. Foi dado em razão da maioria de seus representantes possuírem a fase larval aquática e de respiração branquial, lembrando dos girinos, e uma fase adulta de respiração pulmonar e cutânea, pela pele, que habita o meio terrestre úmido. São pecilotermos, ou também chamado de heterotermos. A temperatura do corpo varia com o meio ambiente, como os peixes. Então, só para comparação, a nossa espécie, nós somos chamados de homotermos, ou seja, a nossa temperatura não varia com o meio ambiente. A nossa temperatura é constante, 36,5 graus ou em torno de 36,5 graus. Já os peixes ou os anfíbios, se a temperatura ambiental diminui, a temperatura do corpo também diminui. Se a temperatura aumenta, a temperatura do corpo também aumenta. Então, eles não conseguem manter a temperatura constante. Nesse caso, são chamados de pecilotermos. Os anfíbios são animais vertebrados, que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre. Eles mantêm uma forte vinculação com a água e dela não se afastam, pois precisam manter a pele úmida. A fecundação desses animais geralmente é externa e ocorre na água. São celomados, deuterostômio e triblástico. São vertebrados, tetrápodes, pecilotérmicos, que apresentam respiração pulmonar e cutânea. Apenas para relembrar, celomados
porque são seres que possuem uma cavidade interna que vai armazenar os órgãos internos. Deuterostômio, pois na formação da embriologia deles, forma-se primeiro ânus para depois formar a boca. Triblásticos, pois durante o processo de formação na embriologia, eles possuem os 3 folhetos embrionários, o endoderma, mesoderma e o ectoderma. São vertebrados, pois possuem a coluna vertebral e crânio. Tetrápodes, pois possuem 4 pés, com exceção de um grupo que são os ápodes, mas de forma geral eles possuem 4 pernas, 4 pés. Pecilotérmicos, pois variam a temperatura conforme o ambiente. E apresentam respiração pulmonar na fase adulta e cutânea, que é pela pele. E vamos agora falar sobre a morfologia geral dos anfíbios. Então, primeiro em relação ao sistema digestório. É um sistema completo, com boca e ânus. A digestão dos anfíbios é processada no estômago e no intestino. Embora possam ter 2 fileiras de dentes, os anfíbios não mastigam suas presas. A língua bem desenvolvida é usada na captura de insetos, que é envolto em um muco que o lubrifica, facilitando sua passagem no tubo digestivo. Em relação ao sistema tegumentar, que é a pele. A pele dos anfíbios é lisa, vascularizada e permeável. Os anfíbios não ingerem água. Ela é obtida através da pele, que também executa as trocas gasosas entre o sangue e o ar. É rica em glândulas e está sempre úmida. Os sapos possuem um par de glândulas chamadas paratoides, que contêm veneno e constituem defesa contra os predadores. Em relação ao sistema circulatório, o coração apresenta 3 cavidades, sendo 2 átrios, um direito e um esquerdo, e um ventrículo apenas. O sangue venoso, pobre em oxigênio, vindo dos pulmões, penetra no átrio esquerdo. Os 2 tipos de sangue passam para o único ventrículo, onde se misturam, ainda que parcialmente. Do ventrículo, o sangue é bombeado para um tronco arterial, conjunto de vasos, que distribui sangue para a cabeça, tronco e pulmões. A circulação é dupla e incompleta. Dupla porque o sangue passa 2 vezes pelo coração a cada ciclo de circulação. Incompleta porque o ventrículo é único e nele o sangue arterial e venoso se misturam. E vamos agora falar sobre o sistema respiratório. Então, sobre o sistema respiratório, os anfíbios adultos precisam viver perto da umidade. Sua pele é fina e pobremente queratinizada, muito sujeita à perda de água. Uma delgada epiderme, dotada de inúmeras glândulas mucosas, torna a pele úmida e lubrificada, constituindo-se de um importante órgão respiratório. Nos sapos, os pulmões são extremamente simples, equivalem a 2 sacos de pequeno volume e de pequena superfície de trocas gasosas. Essa característica é que é aumentada a importância da pele como órgão respiratório. A respiração dos anfíbios adultos ocorre por meio de 3 estruturas: os pulmões, a pele e na mucosa da boca e da faringe. Os pulmões são formados por 2 sacos sem divisão interna. As narinas abrem-se na cavidade da boca, enquanto estão na fase larval. Aquática, respiram por meio de brânquias. Então, de forma geral, nós acabamos de ver os sistemas gerais digestório, tegumentar, respiratório e circulatório. Neste slide, nós temos as representações esquemáticas dos anfíbios. Então, primeiro, uma morfologia geral. Nós temos aqui o anfíbio com boca e ânus, portanto, um sistema digestório completo.
Ele apresenta um cérebro relativamente desenvolvido, além de apresentar como mecanismo de trocas gasosas o pulmão nos adultos. Então lembrar que os anfíbios adultos, eles apresentam pulmão, a pele e a mucosa oronasal como mecanismos de trocas gasosas. Já na fase larval, não tem pulmão, tem brânquias, já que, por exemplo, os girinos vivem na água. Como foi falado, a circulação é dupla e incompleta. E apresentam o coração 3 câmaras. Nós temos 2 átrios superiores, o átrio direito e o átrio esquerdo, e uma câmara inferior, que é o ventrículo. Então, é dupla circulação porque existe um compartimento que recebe o sangue oxigenado, ou seja, rico em oxigênio, e existe o compartimento que recebe o sangue não oxigenado, chamado sangue venoso, que é cheio de gás carbônico. Porém, eles acabam se misturando no ventrículo único. Então, para compararmos, nós temos aqui uma circulação do peixe, onde o coração do peixe ele é praticamente uma duas câmaras, né? Uma câmara superior e uma câmara inferior. Então, um átrio e um ventrículo. Então, é uma circulação simples. No caso dos anfíbios, nós temos aqui 3 compartimentos, 2 átrios e um ventrículo. Nos répteis não crocodilianos apresentam 4 compartimentos, só que não são separados por completo os ventrículos. Então tem 2 átrios esquerdo e direito, um de cada lado, e 2 ventrículos. Porém, esses ventrículos ainda se comunicam um pouco. Quando se trata de réptil crocodiliano, aí sim, tem mais ou menos o coração que nós temos, que as aves também têm, que seriam 2 átrios superiores, um esquerdo e um direito, e 2 ventrículos inferiores, um esquerdo e um direito. Então essa seria a formação comparativa dos corações dos peixes, anfíbios, répteis não crocodilianos. Aí vem aves e répteis crocodilianos e mamíferos, que seriam todos os vertebrados do reino animal. Em relação à reprodução geral dos anfíbios, a reprodução é sexuada, geralmente com fecundação externa, onde a fêmea elimina os óvulos na água e o macho despeja os espermatozoides sobre eles. Os embriões se desenvolvem em forma de larvas, que passam pela metamorfose, originando os adultos. Nos sapos, rãs e pererecas, os sexos são separados, portanto chamados seres dioicos. A fecundação é externa em meio aquático. As fecundações vão ocorrendo e cada ovo possui uma membrana transparente que contém no seu interior um embrião em desenvolvimento que consome, para sua sobrevivência, alimento rico em reservas originadas no óvulo. Após certo tempo de desenvolvimento, de cada ovo emerge uma larva sem patas, o chamado girino, contendo cauda e brânquias. Após certo tempo de vida na água, inicia-se uma série de modificações no girino, que prenunciam a fase adulta. A essas modificações nós chamamos de metamorfose. Então, a metamorfose consiste na reabsorção da cauda e das brânquias e no desenvolvimento dos pulmões e das 4 patas. Os anfíbios adultos excretam ureia por meio de rins, enquanto que a forma larval, os girinos, desses animais excreta amônia. Nesta imagem, nós temos a representação esquemática do ciclo reprodutivo dos anfíbios. Então, eles são dioicos, portanto tem o gênero macho e o gênero fêmea. Ambos secretam os seus gametas na água. A fêmea, os óvulos,
e o macho secreta por cima dos óvulos o espermatozoide. Ocorre a fecundação. Dessa fecundação, gera-se um embrião que irá dar origem aos girinos, que é a fase larval dos anfíbios de forma geral. Esse girino respira pelas brânquias e tem cauda. Sofre o processo de metamorfose, perdendo a cauda e desenvolvendo as pernas, trocando as brânquias pelos pulmões, até sofrer a metamorfose completa, virando um indivíduo adulto, até a próxima reprodução novamente. E aqui do ladinho, nós temos aqui as fases, né, de ovo, de girino, sofrendo a metamorfose, até se transformar em um adulto. E aqui uma representação dos girinos. E vamos agora falar um pouquinho sobre cada grupo dos anfíbios. Então, antes de falarmos sobre os anuros, vamos apenas lembrar rapidamente que este grupo apresenta os anuros, que seriam sapos, rãs e pererecas, apresenta a ordem Urodela, que seria representado pelas salamandras e tritões, e apresenta a ordem Gymnophiona, ou Apodes, que seria o da cobra cega ou Cecília. Então vamos agora falar sobre os anuros. Eles são representados pelos sapos, rãs e pererecas, que são animais diferentes entre si. Então, portanto, existe o sapo macho e fêmea, a rã macho e fêmea e a perereca macho e fêmea. Em relação ao sapo, eles são animais que têm os membros adaptados para o habitat terrestre e apresentam as glândulas paratoides, que são glândulas venenosas. Devemos lembrar que os anfíbios não são peçonhentos. Por quê? Peçonhentos se define como animais que inoculam voluntariamente o seu veneno em outro ser vivo. No caso dos anfíbios, principalmente os sapos, esse veneno ele não é inoculado voluntariamente, e sim o predador é que, ao tentar comê-lo, pressiona essa glândula e o veneno sai. Então, por isso, são chamados de animais venenosos, alguns grupos, né? Animais venenosos, porém não peçonhentos. Peçonhentos são aqueles que voluntariamente inoculam, injetam o seu veneno em outro ser vivo. Em relação à rã, são aquelas que apresentam as membranas interdigitais, as chamadas, entre aspas, pseudonadadeiras, né? Por apresentar essas membranas, lógico, por serem excelentes nadadeiras, elas acabam tendo o habitat mais aquático, muito mais próximo da água do que os demais. Não possuem veneno e utilizam-se de fuga e camuflagem para fugir dos seus predadores. Em relação às pererecas, são aqueles animais que apresentam nas suas patas as ventosas, então, ou chamada também de discos adesivos. Por esta característica, elas são exímias escaladeiras, né? Então elas conseguem escalar várias estruturas, vários objetos. Elas também são exímias saltadoras, elas conseguem saltar de forma mais perfeita, vamos assim dizer. Então nós temos essas como as principais características. Sapos mais rústicos e terrestres, rãs com membranas interdigitais e mais aquática, enquanto que as pererecas com ventosas, então são exímias escaladoras, né? Conseguem escalar de forma bastante interessante. E vamos agora falar um pouco dos outros das outras ordens. Então nós temos o grupo dos ápodes, que é representado pelas cecílias, ou também chamada cobra cega. Então as cecílias são anfíbios vermiformes, na forma de vermes, que não têm membros e que vivem enterradas. Em decorrência, seus olhos são muito pequenos e usam receptores químicos para detectar suas presas. Podem ser aquáticas ou terrestres, mas todas respiram através de pulmões. Alimentam-se de presas alongadas como minhocas,
vermes, larvas de inseto e provavelmente também de peixes pequenos. As cecílias são encontradas em regiões tropicais. No Brasil, existem espécies aquáticas na Amazônia e terrestres por grande parte do território. São difíceis de se encontrar, pois vivem em locais úmidos e enterrados no solo. Os machos desse grupo possuem um órgão reprodutor chamado de falodeu. Assim, a fecundação nas cecílias é interna. Algumas espécies de cecílias são ovíparas e outras vivíparas. No caso das ovíparas, as fêmeas cuidam dos ovos até o nascimento. E quando falamos de vivípara, é que o desenvolvimento é como se fosse o nosso caso. Não tem ovos internos, mas sim como se fossem meio placentários. Então nós temos aqui a chamada cobra cega, cecília ou minhocossu. E vamos agora falar do último grupo, que são dos urodelos. Então as salamandras habitam regiões arborizadas, vivem principalmente na Europa e no norte da África, e têm hábitos essencialmente noturnos. Normalmente elas hibernam. Elas diferem em tamanho e no jogo de cores das costas. Algumas medem cerca de 14 a 20 centímetros. Secretam um veneno que as protege de predadores. Esse veneno é produzido por glândulas localizadas na parte de trás da cabeça e é muito forte. Um cachorro que tenta comer uma salamandra pode morrer. Ao contrário de outros anfíbios, a salamandra comum se acasala em terra firme. Os machos, que são muito ativos, correm de uma fenda a outra à procura de fêmeas. Depois da fecundação, os ovos se desenvolvem dentro do órgão genital da fêmea. As larvas nascem da fêmea numa corrente de água. Sofrem metamorfose, tornando-se adultas, e perdem a capacidade de viver dentro da água. Então aqui nós temos uma representação da salamandra. E para finalizarmos a aula de hoje, apenas lembrarmos que nós temos as 3 ordens, Anura, Urodela e Gimnophiona ou Ápodes. Anura, sapos, rãs e pererecas. Urodelas, salamandras e tritões. E nas ordens Gimnophiona ou Ápodes, a cobra cega. E damos assim por encerrado nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!